Qual é o significado e o propósito da vida? Perspectiva islâmica. Parte A. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. Como uma breve declaração introdutória, devo dizer que ouvi muitas vezes pessoas de todo o mundo falando sobre suas busca complicada por respostas para algumas questões existenciais. Portanto, como os muçulmanos estão sempre ansiosos por altruísmo para compartilhar quaisquer benefícios que eles desfrutam com os outros, seria útil apresentar a visão de mundo islâmico como eu a entendo a qualquer pessoa interessada. Então vamos começar perguntando primeiro o que é a cosmovisão. No contexto do destino inevitável da morte, surgem várias questões existenciais sobre o significado e o propósito da vida. Tais como: quem sou eu? Por que estou aqui? O que devo fazer? Para onde estou indo? A morte é o fim da jornada humana ou o começo de uma nova jornada? Essa e outras são perguntas importantes e frequentes. Portanto, a busca por respostas se torna uma questão urgente. No entanto, as respostas buscadas são derivadas das visões de mundo dos humanos, que até certo ponto controlam cada pensamento e ação de suas vidas. Tal visão ou filosofia de vida é geralmente expressa por meio de nossas crenças e morais, religiosas ou não. Vale a pena notar que toda religião é uma visão do mundo, mas nem toda visão do mundo é religiosa. Por outro lado, uma forma de definir tal conceito é feita através da determinação dos principais elementos estruturais que constituem tal cosmovisão sobre a vida e o mundo em que vivemos e suas interrelações. Por quê? Pois é interessante e importante para nós saber quem vive ao nosso lado. Quais são as coisas que nos uniram? Qual é a natureza das relações que devem existir entre nós? Certo? Em última análise, isso significa que a cosmovisão constitui a principal fonte do significado e propósito da vida em que acreditamos. Por outro lado, no meu entendimento, existem dois ramos principais de cosmovisões existentes: a visão mundana e a visão transmundana, onde cada ramo contém várias subvisões de mundo ligeiramente ou muito diferentes. Vamos voltar ao nosso assunto principal, isto é, a cosmovisão islâmica. De acordo com o título deste vídeo, estamos principalmente interessados na cosmovisão islâmica, além de outra cosmovisão para comparação. Assim como foi dito antes, precisamos saber: 1. Quais são os principais elementos estruturais que constituem a cosmovisão islâmica? 2. Quem é responsável por formar essas relações? E 3. Qual é a natureza das relações? Mas antes de responder às questões acima, destaca-se a importância de conhecer os elementos estruturais do mundo. Este aspecto é passo fundamental, porque tais elementos determinam a natureza de nossa visão do mundo, e seria inimaginável que essa enorme estrutura que chamamos de universo não tenha nenhum significado e propósito.
Diante de tal grandiosidade, o universo deve ser composto por elementos altamente interrelacionados para que o objetivo final de tal sistema possa ser alcançado. Porém, para que um elemento faça parte do sistema mundial, ele deve estar organicamente relacionado aos outros componentes desse sistema. Isso implica que todos os elementos estruturais precisam trabalhar em perfeita harmonia uns com os outros, com base nas relações divinas pré-determinadas, e não aquelas de fato empregadas, com a intenção de atingir o objetivo final do sistema. Quem deve estabelecer as interrelações entre os elementos estruturais do mundo? A resposta desta pergunta depende da visão de mundo mantida por qualquer partido. É importante notar que a cosmovisão pode ser coletiva, representada por um sistema de crenças e morais compartilhado por uma sociedade. Também pode ser um sistema diferente de crenças e morais compartilhado por um pequeno grupo dessa sociedade e por razões fora do contexto aqui. Em qualquer cosmovisão, no entanto, aquele que deve estabelecer tais interrelações deve ser um elemento do sistema. Vamos falar sobre os elementos estruturais que constituem a cosmovisão. Embora várias visões do mundo sejam geralmente discutidas, o foco aqui seria dividido entre duas visões, como foi dito. São elas: visão do mundo de duas dimensões, formada por humano e natureza. Esta é a visão mundana. 2. Visão do mundo de três dimensões, formada por Deus, Allah, humano e natureza. Esta é a visão transmundana. Vamos discutir os dois tipos de cosmovisões separadamente. Primeiro, a visão do mundo de Deus de duas dimensões. Levando em consideração a importância das interrelações entre os elementos estruturais das visões mencionadas para seu bom funcionamento, é necessário primeiramente saber quem é elegível para estabelecer tais interrelações. É bastante seguro dizer que a natureza, o elemento estrutural compartilhado pelas duas visões do mundo, é por excelência inelegível para estabelecer tais relacionamentos, por razões óbvias. Portanto, uma vez que o Criador e a natureza são excluídos dessa perspectiva, os humanos são o único elemento restante para desenvolver os relacionamentos que, em última análise, existem exclusivamente entre humanos. É importante notar que nesta visão não poderia existir relação entre a natureza e o homem e vice-versa, pois ambos não se obedecem. No entanto, nessa visão, a natureza é suposta ser a serviço da humanidade, sem fornecer uma explicação justificável. Historicamente, no entanto, os filósofos ocidentais confrontaram o estabelecimento de tais interrelações introduzindo o método chamado positivista, para substituir o método teológico. Primeiro na Europa e depois na parte ocidentalizada no mundo. De acordo com o método positivista, dada a falta de um código moral bem definido, uma relação materialista foi desenvolvida entre humanos e uma relação de luta entre humanos e a natureza foi desenvolvida também para a alegada sobrevivência humana. No entanto,
deve-se notar que as relações humanas são subjetivas e propensas a conflitos. Por quê? Porque as pessoas nunca são neutras. E como beneficiárias, elas constantemente discutem ambos com os outros sobre as relações que foram formadas. Segundo, a cosmovisão de 3 dimensões. Os muçulmanos acreditam que o mundo em que vivemos é um sistema altamente complexo e propositalmente criado. Em suma, o Islã mantém uma visão do mundo tridimensional que é composta por um Deus, Allah, o ser humano e a natureza. A crença dos muçulmanos na existência de Allah, o Criador, exige que eles acreditem também na vida após a morte, no dia do julgamento, e no paraíso e no inferno. Por outro lado, de acordo com a cosmovisão islâmica, Allah é o único elegível para estabelecer as inter-relações básicas e desejadas entre os elementos estruturais desta cosmovisão. Isso se estabelece essencialmente em virtude de Allah ser o criador do sistema e o definidor do seu objetivo, ou seja, trata-se de uma criação com contemplação para atingir a meta predeterminada. Como Allah, glorificado seja Ele, disse, entre aspas, e não criamos os céus e a terra, e o que há entre ambos, por diversão. Não os criamos a ambas, senão com a verdade, mas a maioria deles não sabe. Alcorão 44, 38 e 39. E também, entre aspas, eu não criei os jinn e os humanos senão para me adorar. Alcorão 51 e 56. Além disso, Allah pode formular essas inter-relações não apenas porque Ele é o Criador e conscientemente projetou esse sistema altamente complexo, mas também porque Ele é o guardião dos assuntos desse sistema desde sua criação. Desculpa. Além disso, Allah é o único que possui os atributos absolutos que superam os atributos de todas as suas criaturas. E o único neutro, portanto, ele não se beneficia de nada. Além de ser onisciente em todos os sentidos de tempo e lugar. Assim, qualquer um que não seja caracterizado por estas qualidades é inelegível para estabelecer a estrutura geral para as inter-relações entre os elementos estruturais do sistema mundial. Vamos ver agora, geralmente, quais são as inter-relações estabelecidas entre os elementos estruturais universais e sua natureza, no caso islâmico. Como lembrete, dissemos que todos os elementos do sistema devem estar ligados entre si em uma relação orgânica, que significa que as relações caminham em ambas as direções. Cada elemento serve aos outros e também é servido por todos eles. Quanto aos interrelacionamentos, estes são os seguintes. Primeiro, as interrelações entre Allah e o ser humano. Allah especificou para o ser humano por meio de orientações através de Alcorão e o Sunnah do profeta, os seus direitos e deveres básicos para com ele e para com os outros, a fim de, primeiramente, concretizar a servidão de Allah, como é dito, entre aspas, e não criei os jinns e os humanos
senão para me adorar. Alcorão 51, 56. Em segundo lugar, para o ser humano performar sua missão do califado na terra. Allah, glorificado seja ele, disse, entre aspas, e quando teu Senhor disse aos anjos, por certo farei na terra um califa. Disseram, farás nela, quem nela semeará a corrupção, derramará o sangue, enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos. Ele diz, por certo, sei o que não sabes. Alcorão 2:30. Portanto, em consistência com o objetivo divino, todos os humanos são vice-regentes e todos recebem takrim, isto é, honra especial. Allah disse, entre aspas, e com efeito honramos os filhos de Adão, e levamos-los por terra e mar, e demos-lhes por sustento das coisas benignas, e preferimos-los nitidamente a muitos dos que criamos. Alcorão 17:70. Segundo, as inter-relações entre os seres humanos e seu Criador. Estas inter-relações estão associadas ao culto, rituais pessoais especiais, oração, zakat, jejum, peregrinação, etc. Em que uma pessoa expressa sua servidão e obediência a Allah de acordo com o que ele ordena e proíbe, e do qual o ser humano se beneficia pessoalmente. Esses rituais, sendo parte do sistema de crença islâmica, devem ser realizados em harmonia com esse sistema e com a moral islâmica. Terceiro, as inter-relações entre Allah e a natureza. Allah estabeleceu para todos os elementos da natureza seus atributos, funções, qualidades, e como as interações entre eles deveriam ocorrer. Tais elementos fazem o que se espera deles perfeitamente, já que foram criados em conformidade com o que é dito. Entre aspas, em seguida, dirigeu-se ao céu, enquanto fumo, e disse-lhe a terra, vinde ambos, de bom ou de mau grado. Ambos disseram, viemos obedientes. Alcorão 41:11. Nesse sentido, uma resposta completa é dada ao comando de Allah nas tarefas que ele especificou. Também é dito que, entre aspas, os 7 céus e a terra, e que neles existem, glorificamo-no, e não há coisa alguma que eu não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele clemente, perdoador. Alcorão 17:44. 4. As inter-relações entre os seres humanos. Esses interrelacionamentos estão associados à adoração para gerenciar os assuntos associados aos cultos socioeconômicos e aos assuntos da vida baseados na estrutura geral das regras transacionais, que devem ou definem os direitos e deveres básicos de cada parte. Tais cultos, sendo parte do sistema de crença islâmica, devem ser realizadas em harmonia com este sistema e com a moral islâmica. Complementaridade entre os dois tipos de adoração. Deve haver
completa complementaridade e harmonia entre os dois tipos de adoração chamados de adoração ritual visual por natureza e adoração transacional social por natureza. O primeiro tipo é a base essencial do segundo, pois constitui a personalidade humana e o torna um indivíduo justo, forte e honesto. Este é o ser humano que o Islã está trabalhando para educar, para praticar transações sociais e econômicas em completa harmonia com a fé islâmica e seu sistema moral, ao desempenhar seus direitos ou deveres e trabalhar para alcançar seus direitos. No entanto, observe que a fraqueza de tal complementaridade ou sua falta representa contradição, se não hipocrisia. Isso ocorre quando a adoração pessoal se torna meros rituais sem sentido e não afeta a adoração transacional como deveria. De fato, a realidade não poderia estar mais perto da verdade quando dissemos que essa contradição representa o primeiro passo à direção à corrupção. Quinto, as inter-relações entre os seres humanos e a natureza. Inicialmente, Allah, por sua misericórdia, fornece gratuitamente aos seres humanos elementos naturais específicos, luz do sol e ar, o oxigênio, dada a sua essencialidade absoluta amplamente conhecida para a sobrevivência humana e animal. Você consegue imaginar o quanto a humanidade sofreria, isto para dizer o mínimo, se precisasse comprar luz do sol, o oxigênio? Além disso, Allah coloca a natureza a serviço do ser humano para cumprir as tarefas que lhe foram confiadas. As inter-relações entre os seres humanos e a natureza foram estabelecidas por Allah complementando uns às outras, pois aquilo de que o ser humano se abstém, pois não precisa ou não necessita, como o dióxido de carbono, por exemplo, foi destinado às plantas no processo de fotossíntese, a operação orgânica mais essencial para a vida humana. Do mesmo modo, o que é desnecessário ao animal, como o estérico, por exemplo, é fundamental às plantas, que o utilizam como fertilizante. As plantas, por sua vez, não utilizam oxigênio, essencial para humanos e animais, e tomam o dióxido de carbono, que é prejudicial ao ser humano e animais. Na verdade, há uma relação de dependência entre estes seres, já que os animais não podem viver sem plantas, nem os humanos podem viver sem plantas e animais. E todos eles não podem viver sem o mundo da matéria. Portanto, a relação entre os seres humanos e a natureza deve ser caracterizada pela intimidade. Não apenas porque o próprio ser humano faz parte da natureza, mas porque ele se beneficia de tais relações. Consequentemente, o ser humano deve respeitar as leis naturais e não as transgredir sob o pretexto do progresso técnico e de crescimento econômico. Além disso, visto que o ser humano deve cuidar de si mesmo, ele deve necessariamente direcionar a atenção à natureza, porque esta também é uma parte do cuidado de si mesmo. Este cuidado lhe permite obter da natureza
o que precisa para cumprir seus deveres. Aqui nós terminamos a parte A e na parte seguinte, parte B, voltamos ao questionamento do papel que cada cosmovisão desempenha na vida de seus portadores. Então, pode ver qual é o significado e propósito da vida, perspectiva islâmica, parte B. Abraço. حسبي ربي جل الله